vocês depois, né? Na barra atividades da sala de aula virtual de vocês, Classroom, lá no tópico vídeos das aulas ao vivo, fica então disponível para vocês as aulas gravadas. Já estão lá, né? Nesse tópico vídeos das aulas ao vivo, a aula da primeira semana, que foi conteúdo 1 e 2 da apostila, né? Já está lá disponível também a aula da segunda semana, que foi o conteúdo 3 e 4 da apostila de vocês. E hoje a gente vai ter, então, o conteúdo da apostila 5 e 6, vai ser gravado e vai ficar também disponível ali para vocês. Sempre que vocês quiserem rever, assistir, estudar esse conteúdo, rever esse conteúdo novamente, ele está ali, tá? Inclusive, às vezes, né, cai a conexão, perdeu alguma explicação, Professor, quer rever, né? A gravação está lá disponível para vocês no Classroom, sempre, sempre, toda a vida. Igualmente os slides, tá? Os slides das aulas, aula 1 e 2, 3 e 4, e de hoje 5 e 6, estará disponível para vocês no nosso Classroom, certo? Alguém levantou a mão? Miguel? Quer falar, Miguel? professor, eu sou novo na turma. Daí aquelas atividades eu posso te entregar durante a semana? Tu estava em outra turma e veio para essa agora? Sim, é que eu tava trabalhando nos sábados também. Daí eu tive que me Sim, transferir. certo. Então, Miguel, como tu veio para a turma agora, né? Tu pode fazer os exercícios da aula 1 e 2, 3 e 4, tá? Lá no nosso Classroom, os exercícios, tá? São, então, conteúdo de aula, né? Eles fazem parte da aula, faz parte da nossa forma de trabalho, né? Do processo ensino-aprendizagem, e é parte da aula. Conteúdo que a gente vê das 9 até o meio-dia. A primeira parte a gente faz a exposição do conteúdo, com a interação de vocês. Na segunda parte da aula, sempre, depois do intervalo de chamada, a gente tem aqueles exercícios que fazem parte da aula até meio-dia, então compõe a presença de vocês no dia, tá? Eu esclareço isso porque os exercícios não valem nota, os exercícios são parte da aula. O que vale nota? O processo avaliativo é aquele que acontece lá no Moodle, né? Atividades avaliativas das 4 semanas, a prova, a substituição, com exceção ao trabalho disciplinar, né? Que vocês fazem e entregam no Classroom, tá? Inclusive, Miguel, como está vindo para a turma, recomendo tu assistir o vídeo do nosso contrato pedagógico, tá, Miguel? Não sei se tu já assistiu, conseguiu ver? Não, entrei hoje na turma também. Certo. Então, acessando ali a nossa sala no Classroom, na barra atividades tem um tópico lá, contrato pedagógico. Aí tem os slides do contrato pedagógico e o vídeo do contrato pedagógico, onde a gente fez todos os combinados, né? E informou o que vale nota, né? Como é que acontece o processo avaliativo todo. Tá, Miguel? Faz isso para te não perder. Mas provavelmente já deve ter feito a atividade avaliativa 1 da primeira semana, né? Já que nós já estamos na terceira semana. Já fez a avaliativa 1, Miguel? Professor, eu nem tinha entrado mais no Moodle também por causa da minha internet. Agora, hoje eu vou entrar e vou ver o que tem para entregar. Eu vou ver se eu consigo entregar tudo. Tá, Miguel? Te coloca em dia, tá? Para não perder essas notas aí que são importantes, tá, Miguel? Tá, obrigado, professor. Seja bem-vindo à turma aí. Obrigado. Muito bem, gente. Então, a nossa gravação da aula já deu início. Nós vamos começar, então. Como sempre, gente, a gente começa, né? Primeira coisa, o nosso calendário. Em todas as aulas, inevitavelmente, né? Eu vou relembrar o calendário para vocês. Até importante, né? Porque também o Miguel está entrando na turma agora, veio transferido, né? Então, também é bacana fazer esse relembrar. O calendário foi um dos tópicos lá do nosso vídeo do contrato pedagógico, né? O contrato pedagógico foi 1 hora e 1 hora e um pouquinho, né? A gente falando de todas as situações, né? A gente abriu o Moodle, mostrou onde estão as atividades avaliativas, a gente abriu o guia do aluno, mostramos lá as datas que vocês têm que cuidar para fazer as atividades avaliativas no prazo. A gente falou do trabalho disciplinar, que é feito e entregue no Classroom. A gente abriu o Classroom, abrimos o trabalho, mostramos ali como é que vocês vão fazer o trabalho, a entrega até o dia 19/6, né? A gente falou da prova final, mostramos lá no Moodle, onde
vai aparecer a prova final para vocês, mostramos também a substituição, falamos dos outros arquivos que estão ali no Moodle para vocês, como apostila, né, plano de ensino, enfim. Então foi um vídeo bem longo, né, com várias explicações de tudo, né? O processo de aula, primeira parte conteúdo, depois chamada, depois intervalo chamada, depois da chamada os exercícios que vão até o meio-dia, né? A gente falou da média, nota, frequência, né, o percentual mínimo de frequência para aprovação, vários detalhes, tá? Então, recomendo assistirem, né? Se esqueceram, quem não assistiu, assistir, está ali no Classroom, na barra atividades, no tópico contrato pedagógico. Mas rapidamente, então, relembrando o nosso calendário, 26/5 começou, e a gente fez o nosso contrato pedagógico, a primeira coisa, depois a gente teve o conteúdo da aula 1 e 2. Essa aula, como vocês sabem, né, dividida em 2 momentos, primeira parte a gente trabalha conteúdo, segunda parte teve exercícios. E vocês ficaram, então, com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, valendo 1 ponto. Prazo para fazer a atividade avaliativa 1 no Guia do Aluno, que é um arquivo que vocês têm que entrar no Moodle, clicar lá no arquivo Guia do Aluno, né, de vocês, e verificar o prazo. Tem que fazer naquele prazo, não perdendo o prazo, fazendo o prazo 1 ponto. Perdeu o prazo, já a avaliativa 1 fechou, não tem como abrir mais, né? Aí só a partir da avaliativa 2. Dia 2/6, nós tivemos a aula 3 e 4. Mesma coisa, né? Primeira parte da aula, conteúdo, depois a segunda parte, exercícios, e vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 2 no Moodle, também valendo 1 ponto. Ela também tem prazo, da mesma forma, o prazo está no Guia do Aluno, você tem que abrir o Guia do Aluno, olhar o prazo, fazer dentro do prazo, para não perder esse ponto. Se deixar passar, aí é a responsabilidade de vocês, né? Perdeu esse 1 pontinho da avaliativa 2. Perdendo o prazo, aí conta a partir da 3 só, né? 9/6, hoje, a gente vai ter o conteúdo da aula 5 e 6, tá? Mesmo processo, primeira parte a gente vai tratar do conteúdo, segunda parte vamos ter exercícios, e vocês têm o compromisso de fazer a atividade avaliativa 3 no Moodle, tá? Valendo 1 ponto. O prazo, igualmente, está no Guia do Aluno, tem aquele arquivo importante que a gente falou no contrato pedagógico, abriu, mostrou para vocês, e vocês têm que, né, ter esse arquivo com vocês, né? Ou baixado, ou no celular, ou no computador, ou anotar as datas no caderno, né? Para assim não perder os prazos, tá? Compromisso de cada um aí. 16/6, semana que vem, aula 7 e 8, a gente vai ter, então, um compromisso aí de fazer atividade avaliativa 4, tá? Valendo 1 ponto, também no Moodle. E vocês têm que seguir o prazo igualmente do Guia do Aluno, né? Para fazer a atividade avaliativa 4. Cada uma delas tem um prazo independente, né? Cada uma delas tem um prazo específico para fazer, e elas vão fechando no decorrer desses prazos. Então, conforme a gente já viu lá, desde o primeiro dia de aula, né, é o compromisso de vocês fazer dentro desses prazos, tá? 4 pontos, então, na N1. Para fechar os 10 pontos da N1, nós temos o trabalho disciplinar, ele vale 6 pontos, né? É 60% da nota de vocês da N1, é o trabalho. Ele é feito e entregue no Classroom, conforme foi demonstrado no vídeo do contrato pedagógico. Quem não assistiu ou não lembra, né? Veja o vídeo do contrato pedagógico de novo. Tá? O vídeo do contrato pedagógico está na barra atividades do Classroom, no tópico contrato pedagógico. Vocês vão abrir aquele arquivo, né? E vão, lendo o arquivo auxiliar, responder as questões lá. Ao final, né? Fecha o arquivo e clique em entregar. Vocês vão estar me enviando o trabalho. Não podem esquecer de clicar em entregar, senão eu não recebo, né? Ali no Classroom. Então, quando vocês clicarem em entregar, vai parecer que vocês estão me devolvendo o trabalho. Aí eu vou receber essa mensagem, ó, trabalho devolvido. Aí depois que todos entregaram, né, o prazo é até dia 19, então no dia 20 eu já vou estar corrigindo os trabalhos de vocês. E aí eu vou começar, então, a olhar esses que entregaram, né, fazer a leitura, atribuir a nota, e aí eu clico em devolver. E aí vocês vão receber uma mensagem, trabalho devolvido, né, depois do dia 19 ali, com uma nota, tá? E aí, vocês já saberão a nota do trabalho de vocês dentro do próprio Classroom. Quando receberem a mensagem de trabalho devolvido, vocês vão lá em ver atividade de novo no Classroom, no trabalho disciplinar, e já vai aparecer para vocês a nota lá, né? Muito bem, fechou os 10 pontos da N1, né? 4 atividades avaliativas no Moodle e 6 o trabalho disciplinar no Classroom. No dia 23/6, esse dia aqui, acontece a prova final, né? A prova da N2, tá? Então, no dia 23/6, aí não tem conexão ao vivo, né?
antes das 9 horas, vai ser postado para vocês as instruções de prova e o código da prova no Classroom. Então, vocês vão acessar o Classroom antes das 9, ler as instruções e copiar o código. Às 9 horas, vocês vão acessar o Moodle, clicando na disciplina de TGA, clicando lá na prova, ela vai pedir o código, vocês vão inserir o código que foi passado para vocês. Então, vamos fazer a prova. São 10 questões objetivas. Ao final da prova, vocês clicam em salvar e enviar. A prova automaticamente também já vai dar a nota para vocês na N2. Assim, a média final de vocês é a N1, né? Atividades avaliativas no Moodle mais o trabalho, 10 pontos na N1. A N2, a prova final valendo 10, soma as duas, né? 10 mais 10, 20, divide por 2, média 10. Tá? Caso, né, a soma das notas dividido por 2 dê abaixo de 6, aí terá, então, uma prova de substituição. Seria uma recuperação, né? Porque a média mínima é 6, fica abaixo de 6 reprovaria. Então, tem ainda uma prova de substituição, entre aspas, uma recuperação de nota, tá? O que ela vai substituir? Ela vai substituir a menor nota que vocês ficaram. Então, entre N1 e N2, para quem ficou abaixo da média, qual foi a menor nota? Vai substituir essa menor nota pela prova de substituição, tá? São 10 questões, valem 10 pontos. A pontuação que vocês ficarem na substituição substitui a menor nota entre N1 e N2, tá? Essa prova acontece no Moodle, não tem código nessa, né? É só entrar lá em TGA, prova de substituição, no dia 10/7, e realizar essa prova, automaticamente vai ser substituída, então, a nota menor, tá? Muita atenção, gente. É 10/7, não é um dia antes, nem um dia depois, né? É no horário de aula de vocês, vocês acessam e fazem essa prova de substituição, caso seja necessário. Espero que não seja necessário para ninguém, porque é bem tranquilo, né? É só fazer as atividades avaliativas, né? Entregar o trabalho, tudo tem prazo, e é um prazo bem extenso, inclusive, né? Cada avaliativa aí tem mais ou menos um prazo de 1 semana para vocês fazerem cada uma. O trabalho disciplinar, né, tá desde o primeiro dia de aula disponível, né? Então tem praticamente um mês aí que o trabalho está em aberto para vocês fazerem e entregar, né? Então tudo é muito tranquilo de fazer, vocês têm acesso aos materiais de vocês, né? Apostilos, slides, as nossas aulas ao vivo, para fazer tudo com muita tranquilidade, né? E tirar uma boa nota. O risco é, né, desconsiderar, né? Ah, não, vou desconsiderar, não vou fazer, né? As avaliativas, o trabalho também não. Aí vai acabar, né, tendo uma boa chance de reprovar, né? Se for desconsiderar o processo avaliativo, o professor disse que é assim, mas não, aí não faz. Bom, aí é uma escolha própria, né? É um risco que decidiu correr. Prefiro que não corram esse risco, tá? É muito tranquilo, né? Cada atividade aí muito tranquila de fazer, vocês têm acesso aos materiais, né? Pesquisar e responder com tranquilidade, né? Então, façam esse processo, tá, gente? Conforme combinado, né? Certeza aí quase de aprovação, né? Agora, se não fizer, aí é um risco bem grande, tá? Claro que além da média 6, né, vocês têm que ter frequência nas aulas, né? Então, tem que assistir as aulas ao vivo, tem que estar aqui presente, né? Tem que responder a chamada no momento da chamada após o intervalo, tem que fazer os exercícios, né? Depois do intervalo, como sempre ocorre, e aí tudo tranquilo, né? Presença e as médias das avaliativas aí, tudo certo, tá? Sobre o nosso calendário aqui, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo? Agora que eu vi o chat do Luan ali, disse que veio de outra turma, é a mesma situação que foi tratada agora no calendário, Luan, tá? Tem que fazer esse mesmo processo aí, certo? Como tu veio de outra turma, os exercícios estão da aula no dia 26 do dia 2, os exercícios de aula estão no Classroom para fazer. O processo avaliativo no Moodle é o mesmo para todas as turmas, então, né, tem que seguir o mesmo passo a passo, sem diferença alguma, tá, Luan? Elisete colocou no chat que não tem nenhuma dúvida. O João colocou tranquilo. Miguel Fernandes tinha perguntado aí se a turma tem grupo no WhatsApp.
Não me recordo, mas eu acho que tinha sido criado na turma anterior, né? Acho que vocês criaram um grupo de alunos. Se tem esse grupo de alunos, gente, puderem compartilhar ali no chat, tá? O grupo de alunos de vocês aí no Whats. Geralmente as turmas fazem grupo de alunos, né? Então, se tiverem, coloquem aí pro Miguel entrar, tá? Eu, particularmente, como professor, né? Não tenho grupo no Whats, né? Nem uso o WhatsApp. As nossas aulas são ao vivo, enfim, a gente trata as dúvidas tudo ao vivo, né? A Bianca vai compartilhar aqui. Muito obrigado, Bianca. E aí, tanto o Miguel quanto o Luan, né, que estão entrando novos aí na turma, podem acessar o link. Muito obrigado, Bianca. Sobre o calendário, então, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente vai adiante. Mas não se preocupem, né? Vocês sabem que em todas as aulas a gente vai relembrar isso para ninguém perder os prazos. Então, na quarta-feira que vem, a primeira coisa, antes de começar o conteúdo, vou lembrar do calendário de novo, né? Aí no final, né? Não está ninguém desavisado. Em todas as aulas foi falado, né? Além do contrato pedagógico, todas as aulas a gente lembrou que tem esses compromissos avaliativos, né? Para ninguém esquecer. Se alguém deixar de fazer aí, né? Foi por escolha, porque por falta de aviso, né? Realmente não foi. Porque cada atividade avaliativa tem uma semana de prazo para vocês fazerem, só tem que cumprir o prazo que está no guia do aluno. O trabalho tem um mês, né? De prazo, então é tudo com bastante prazo para fazer, né? Não é um único dia, uma única data, né? A única exceção é a prova, né? A prova e a substituição, sim, essas têm um único dia, né? Muito bem. Hoje, gente, aula 5 e 6, tá? Então, a gente tem a teoria dos sistemas, a teoria da contingência, as teorias modernas, a abordagem contemporânea e a administração estratégica, que a gente vai tratar durante a nossa aula. Nas abordagens anteriores, a gente viu lá, né, na abordagem científica, a teoria clássica e a teoria científica, né, com Taylor e Fayol. A gente viu que eles tinham ali uma ênfase, né, cada um com uma ênfase única. O Taylor com a ênfase nas operações, o Fayol com a ênfase na estrutura, departamentalização. Depois a gente prosseguiu com as outras teorias, né, a teoria das relações humanas, a teoria comportamental, assim por diante. Todas elas uma ênfase única, né? Teoria das relações humanas, ênfase nas pessoas. Teoria comportamental, ênfase nas pessoas no contexto organizacional. Então, todas elas sofriam, né, de uma crítica que era ter uma única ênfase, tá? Até que, né, passando ali pela teoria da burocracia, que permanecia com aquela ênfase em estrutura e resgatava aquelas ideias de estrutura do Fayol e fazia um avanço em relação às burocracias, surgiu a teoria estruturalista. Na teoria estruturalista já surge uma multiplicidade, né, de ênfases. Tem uma ênfase nas pessoas, uma ênfase na estrutura e uma ênfase no ambiente, né? Mesmo assim, ela sofreu uma crítica por ser uma teoria que tratou mais uma dualidade, né, entre pessoas e estrutura, e o ambiente ficou um pouco relegado, né, poderia ter tido um desenvolvimento a mais, e ela sofreu essa crítica, mas já era uma teoria, né, teoria estruturalista, mais abrangente frente às anteriores, tá? As teorias que a gente vai ver agora, né, elas tornam isso múltiplo, né, em vários aspectos, sobretudo com a primeira teoria que a gente vai ver, que é a teoria dos sistemas, tá? Então, teoria de sistemas, a primeira teoria de hoje, ela tem uma origem, né, com Ludwig von Bertalanffy, não diretamente, né, em relação à ciência da administração, mas em relação à biologia, tá? Que depois foi, de uma forma análoga, né, correlacionada por Miller e Rice, desses sistemas biológicos, para uma comparação, né, do sistema organizacional. Ou seja, o sistema organizacional funciona como funciona o sistema biológico, foi isso que Miller e Rice fizeram, né, essa comparação, fizeram essa correlação. Mas na biologia, né, o Ludwig von Bertalanffy, ele é um biólogo, né, e ele identificou que nos organismos biológicos, né, o sistema biológico ele interage com o meio. Né? Pegar, por exemplo, né, as células do corpo humano, né, elas coletam do meio, né,
vitaminas, sais minerais, né, aminoácidos, realiza uma transformação, um processamento, né, desses elementos e retorna para o meio biológico, o corpo físico, né, energia necessária, né, para o sistema né, funcionar, né, os batimentos cardíacos, para a respiração, né, para a circulação, para o sistema nervoso central, energia para o movimento, né, muscular. Então, as células obtêm do meio os elementos necessários para processar e gerar energia ao funcionamento do corpo. E o Ludwig Bertalanffy, então, na biologia, né, trouxe essa ideia de sistemas, né, sistemas abertos. Então, o sistema biológico é um sistema aberto que interage com o meio, né, gerando, então, seus produtos através de elementos retirados desse ambiente do qual aquele sistema biológico faz parte. Então, por correlação, por analogia, né, esse enfoque sistêmico foi levado, né, por Miller e Rice ao entendimento de que os organismos empresariais, as organizações, funcionam também como sistemas abertos, por essa mesma analogia. Entendendo, então, Miller e Rice que as organizações, né, buscam no meio externo elementos necessários para processar e devolvem, né, para esse organismo, nesse sistema, né, o resultado disso, ou seja, produtos, serviços, soluções para atender, né, o organismo social, né, resolver necessidades, problemas, né, das pessoas. Tá? Nesse sentido, então, é que Miller e Rice trazem, né, para a ciência da administração a ideia de sistemas abertos que surgiram lá na biologia com o Ludwig Bertalanffy, tá? Na década de 40, então. Então, gente, o sistema ele é um conjunto de elementos que são interativos e relacionados, cada um ao ambiente, né, de modo a formar um todo. Então, claro, nós vemos que se a gente determinar que cada organização é um organismo, o conjunto de organismos ou o conjunto de organizações, né, interagem entre si, estão relacionados, né, as empresas são, né, em geral, né, fornecedoras muitas umas das outras e algumas fornecedoras de bens, serviços finais aos indivíduos que fazem parte desse ambiente da qual ela nutre, né. Então, o sistema organizacional, né, interage com outros sistemas organizacionais que interage com o sistema geral, trazendo para esse sistema geral, né, além de bens, serviços, né, para o público, né, para o seu mercado-alvo, ela gera também emprego, renda, impostos, que alimenta esse sistema geral, né. Esse sistema geral a gente pode determinar como a economia de um dado país, que é nutrida, alimentada pelos resultados das relações existentes entre esses organismos empresariais que fazem parte desse sistema vital, né? Então, o resultado, por exemplo, da economia de um país, o PIB, vai ser proporcionado pela interação desses diferentes organismos empresariais. Quanto mais organismos empresariais houverem dentro deste corpo, né, nacional, nessa economia, e melhor for o resultado produzido, né, por esses diferentes organismos empresariais, né, mais nutrido estará essa economia. Ou seja, mais empregos, mais renda, mais impostos sendo pagos. Se tem mais emprego e tem mais renda, necessariamente, né, existe recurso na mão das pessoas para demandar mais desses organismos, né? Esses organismos se tornam mais fortes, gerando então mais impostos que, né, os entes federados, né, municípios, estados e União, através dos impostos, possam retornar, né, esses impostos para o bem social, né, aplicados em educação, segurança, infraestrutura, saúde. Tá? Então, o sistema precisa funcionar, né, dessa forma, a fim de que haja um melhor resultado
para todos. Então, são conjuntos, né, de elementos interativos e relacionados com o seu ambiente. O contrário também é verdadeiro, né? Então, se a gente tiver menos organismos organizacionais dentro de uma dada economia, piores organismos, né, empresariais dentro da economia, no sentido de produzirem menos, serem menos produtivos ou menos qualificados. Menos empregos haverão, menos salários ou qualidade, né, de benefícios, menos impostos serão gerados, menor PIB e o enfraquecimento do sistema econômico geral daquela nação em função do enfraquecimento desses organismos, né? Então, nessa visão de sistemas, né, as empresas, as organizações são essas células, né, desse corpo econômico, né, que vai fazer a saúde, né, ou o desequilíbrio, a doença, né, econômica de um país. Então, isso é muito importante, né, e essa visão trazida pelo Miller Rice, né, importada aí da biologia, né, faz todo sentido, né, e clarificou muito os processos de gestão, né, e as empresas passaram a dar uma maior importância nessas inter-relações, né, e aí começaram a surgir as parcerias, a questão da globalização, o melhor relacionamento entre as empresas e seus fornecedores, né, parcerias estratégicas, então, uma série de coisas, né, foram surgindo a posteriori, tá? Muito bem. O sistema, né, genérico no sentido do sistema aberto, né, nessa realidade trazida pela biologia, então faz com que esse sistema aberto, né, se caracterize dessa forma. Nós temos o ambiente externo, em que a organização vai buscar, então, os seus elementos, entre aspas, aí, tá, nutritivos, né, permanecendo com aquela ideia da biologia, né, uma célula que se nutre, né, de aminoácidos, proteínas. A empresa é esse círculo no meio, que faz a transformação, né, seria a célula, tá? Ela se nutre do quê? O que a organização se nutre? Do ambiente externo, os elementos que ela busca, então, para a sua entrada. Informação, energia, recursos, materiais, né? Matéria-prima, por exemplo, dos fornecedores. É um elemento que nutre essa empresa. Se a matéria-prima for de boa qualidade, entrega no prazo, né, com bons custos, melhor, né, essa transformação ocorrerá no processo produtivo, né? Melhores resultados essa organização terá, produzindo, então, na saída, também materiais, né? Produtos, por exemplo, né? Bens ou prestação de serviços, tá? Claro, há uma interação, né? E, portanto, a organização que representa aqui a célula central transformação, né, ela depende desses recursos de entrada. Se a matéria-prima for de má qualidade, essa célula organizacional, né, que faz a transformação, a empresa, ela vai sofrer as consequências disso, né? Então, pode ter refúgio de matéria-prima, desperdício de matéria-prima com uma matéria-prima de má qualidade. O que vai acontecer na saída? Vai produzir menos, né? Vai ser menos produtos, vai prestar menos serviços, porque foi nutrida por uma matéria-prima, por exemplo, de má qualidade ou de alto custo, né? Com entregas fora do prazo, atrasando as entregas para o cliente final. Então, afeta o sistema. Então, essa qualificação, né, de uma busca de bons fornecedores, né, bons recursos de entrada, vai fazer toda a diferença no processo de transformação e, obviamente, impacta lá na saída, né, com serviços e produtos, né, que estão sendo devolvidos para o meio, tá? E, claro, é importante que a organização, né, realize o processo de coleta de informações, dando um retorno, um feedback, né, ao processo. Então, se lá na saída eu tenho, né, uma má qualidade de produtos finais ou de prestação de serviço, eu preciso coletar essas informações, realimentar o meu processo, né, para qualificar a entrada, por exemplo. Se eu identifico que o produto saiu com má qualidade, né, então eu vou primeiro fazer a retroalimentação, feedback, questionando, né, pesquisando. É resultado, esse produto que saiu no final, de má qualidade, de uma matéria-prima de má qualidade, estou fazendo um feedback, uma pesquisa, né, estou fazendo uma apuração, um controle. Ah, não era matéria-prima. Aí vou olhar para dentro do meu processo de transformação. Ah, eram pessoas da equipe que estavam faltando fazer um bom treinamento com essas pessoas. Era a máquina que estava com defeito.
o que aconteceu no processo interno de transformação. Então, esse processo de feedback é importante para qualificar, né, o sistema. Tá? Então, esse é o modelo genérico de um sistema aberto. Tá? Essa é a visão de sistema. Certo? Nós temos a entrada, a transformação, a saída, e o feedback, a retroalimentação. Até aqui, gente, tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Bom, claro, né? Na teoria dos sistemas, a gente também tem a figura do sistema fechado, tá? Seriam sistemas que não sofrem influência do meio ambiente no qual estão inseridos e de uma forma que ele se alimenta dele mesmo, tá? Isso em tese, né, em teoria. Né? A gente tem uma dificuldade aí de encontrar um sistema fechado que sobreviva na prática, né? Então, se a gente olhar tanto organismos biológicos, né, como as próprias organizações, né, que não interagem com o meio, né, estão fadados, né, à inexistência, né? Então, um sistema fechado que não tem essa interação, se alimenta dele mesmo, né? Então, vai acabar deixando de existir rapidamente, né? Então, uma empresa que não interage com seus fornecedores, né, não se alimenta de matérias-primas, né, ou de conhecimentos, né, de informações, de outros recursos, ela vai acabar entrando em falência, né? Então, um sistema fechado não é aplicável, né, a um sistema organizacional, um sistema fechado não é aplicável a um sistema biológico, tá? Mas, em tese, né, a oposição ao sistema aberto seria o sistema fechado. Mas é difícil de achar exemplos, né, de um funcionamento de um sistema fechado, tá? Dentro da teoria dos sistemas, nós temos dois elementos importantes, chamados de sinergia e entropia. Tá? Um precisa ser estimulado, a sinergia. O outro precisa ser evitado, a entropia. Tá? Então, para o funcionamento positivo do sistema, nós precisamos de uma interação dos elementos nesse sistema. Isso a gente chama de sinergia. Tá? Então, o sistema funciona adequadamente quando existe essa interação entre os elementos do sistema, existe um equilíbrio nessa interação. Isso é sinergia, produz melhores resultados. A entropia é o contrário da sinergia, né? Há uma desordem, né? A ausência da sinergia, há um desequilíbrio nessa interação, ou não há interação, né, entre elementos do sistema, tá? O sistema deixa de funcionar adequadamente, está em desequilíbrio, não produz resultados ou produz maus resultados. Tá? Então, a entropia deve ser evitada e a sinergia estimulada. A sinergia busca do equilíbrio. A entropia, né, é a desordem, o desequilíbrio que deve ser evitada. Certo? Então, vamos às características da teoria dos sistemas. Tá? Então, ele enfatiza, né, os elementos e as interações desses elementos. Igualmente, a interdependência, né? Eles se interrelacionam e dependem uns dos outros, né? E as suas cadeias de efeitos. Bom, então a gente pode muito bem, né, compreender essa relação com o meio externo, desde que a organização depende desses elementos externos, e a gente precisa de uma sinergia, né, uma relação equilibrada com os elementos externos, como, por exemplo, os fornecedores, né? É preciso uma boa relação, né? E que essa relação seja equilibrada, né? No sentido de que a empresa tenha um fluxo contínuo, né, de materiais necessários à sua produção, que esses materiais sejam de boa qualidade, que as entregas sejam feitas no prazo adequado. Aí uma interação, né, positiva, uma sinergia, né, entre a organização e o meio externo, né? E existe aí uma interdependência. A empresa depende do fornecedor e, ao mesmo tempo, o fornecedor depende, né, dos recursos financeiros que são empenhados pela organização na compra das matérias-primas. Há uma interdependência clara e há uma necessidade vital de realimentação entre ambos, né? Existe aí uma cadeia de efeitos, né, positiva, tá? A gente citou o exemplo dos fornecedores no ambiente externo, mas também temos os clientes no ambiente externo, né? E aí uma interdependência também.
Se eu produzo bons serviços, bons produtos, né, atendo a um mercado consumidor, né, aí uma interdependência, porque eu estou atendendo o quê? A necessidades de um mercado consumidor, estou resolvendo problemas, né, que esse mercado consumidor deseja resolver a partir dos meus produtos ou dos serviços que eu presto. Então, aí também uma cadeia de efeitos, né, em que a organização se nutre dos valores financeiros empenhados pelo mercado na compra e aquisição dos seus produtos, e, claro, o mercado que se nutre, né, dos produtos e serviços para resolver os seus problemas, atender as suas necessidades com esses mesmos produtos e serviços. Tá? Então, essa é a ênfase da teoria dos sistemas. Tá? Bom, quais são os elementos? A gente viu ali que a ênfase, né, se dá nos elementos, na inter-relação entre esses elementos, e é uma cadeia de eventos, né, de interdependência. Então, quais são os elementos? E a gente vê aí a multiplicidade de ênfase, então, porque são diferentes elementos e cada elemento com as suas diferentes complexidades. Então, internamente, a organização, né, tem como um dos elementos os seus objetivos, né? A empresa tem objetivos, né, de ter baixos custos, produzir com qualidade, ter produtividade, né, gerar confiabilidade na relação com seus fornecedores e clientes, né? A empresa deseja se manter existindo, né, no mercado ao longo do tempo, né? Ela precisa ter lucro, né? Ela quer ter uma boa margem para isso. Então, são vários objetivos, é um elemento, né, da teoria de sistemas que é considerada. Outra são as atividades. E relembre, né, quando a gente fala das teorias da ciência da administração, não é que, né, uma teoria sucedeu a outra, então tudo que a teoria anterior fez foi esquecido e foi, né, criada uma nova teoria. Não, né? Houveram críticas e as teorias seguintes surgiram para melhorar aqueles elementos criticados, e aquilo que era bom permanece, né? Então a gente vai ver lá que aquela ênfase em operações, por exemplo, lá do Taylor na teoria científica, permanece, né? É importante dar ênfase nas atividades. Então, na teoria de sistemas, né, nós temos a importância das atividades, das operações, né? É um elemento extremamente importante. Não só a atividade em si mesma, mas a inter-relação existente entre as diferentes atividades realizadas em cada área, departamento, setor. Elas se inter-relacionam, né, já que o sistema se retroalimenta. A própria gestão, né, no seu nível estratégico, tático, operacional, tá, é um elemento importante do sistema que qualifica, né, o trabalho, né, dentro do sistema. Os recursos, os diversos recursos que a gente tem na entrada do sistema, matéria-prima, energia, conhecimento, né, todos eles são importantes, essa relação. E, claro, o próprio ambiente, né, a gente já viu isso, né, lá na teoria estruturalista, né, que não foi tão desenvolvido, havia aquela crítica, né, de dualidade, embora a estruturalista fosse tríplice, né, pessoas, estrutura e ambiente, ela teve uma crítica, então, dizendo que ela foi muito dual, né, focando muito em pessoas e estrutura, e o ambiente não foi assim tão desenvolvido, e isso foi mais desenvolvido e considerado, então, aqui a partir da teoria dos sistemas, tá? Uma análise do ambiente interno, do ambiente externo, suas inter-relações, como isso afeta o sistema como um todo, né? E, de fato, né, tudo em termos de ambiente interno e externo vai afetar o sistema organizacional, né, o sistema geral como um todo. Então, a devida consideração devido ao desenvolvimento na teoria de sistemas. Tá? Então, esses são os elementos da teoria dos sistemas. Tá? Objetivos, atividades, administração, recursos e ambiente. Todos eles interconectados e todos com as suas devidas complexidades próprias, né? Mas todos interrelacionados. Então, a teoria geral de sistemas nas organizações, tá? Então, as organizações, elas são sistemas abertos. Isso foi definido, né? Não há, então, possibilidade de organização com um sistema fechado. Há uma interação, né, vital, né, da organização com um meio externo, né? Seja com os elementos de entrada, ou seja, com os elementos de saída. Os elementos de entrada, por exemplo, fornecedores, elementos de saída, por exemplo, né, produtos e serviços que vão atender o mercado. Então, essa relação é vital. Né? É um fluxo vital para a organização que isso exista. Se não existir, ou seja, se não existir relação com o meio externo, por exemplo, com o mercado, a empresa vai morrer por inanição, né?
não vai receber recursos suficientes para a sua existência. Tá? Da mesma forma, ela não vai conseguir atender o mercado se não tiver uma relação, né, de alimentação com seus fornecedores, por exemplo, não vai gerar recursos, né, para alimentar o mercado, e ela morre por inanição também. Né? Então, precisa ter essa compreensão, né? E aí, a partir dessa compreensão, as melhores relações, né, políticas, né, gestão, para fazer com que essas relações sejam devidamente interrelacionadas, desenvolvidas, alimentadas, nutridas, né? Então, o fornecedor não é, né, alguém que a gente precisa, né, tirar o máximo de ganho da nossa parte, né, e ele que tem o seu prejuízo. Não, essa relação tem que ser positiva, deve haver uma sinergia, então uma relação de ganha-ganha, né? Eu preciso, sim, da matéria-prima, eu preciso ter a minha margem, mas o meu fornecedor é o meu parceiro, né, nesse processo. Né? Então ele precisa também ter a sua margem, o seu ganho, porque existe uma relação de interdependência. Então não posso né, ter uma medida exploratória em relação aos fornecedores, né? Preciso ter essa consideração, tendo essa visão de sistema aberto. Porque se eu falir os meus fornecedores, o que vai acontecer comigo? Eu não vou ter essa inter-relação e meu sistema também entra em decadência, tá? Então, um princípio bem bacana, bem interessante, que amplia uma percepção mais exploratória que vinha predominando até o momento, né? Muito bem. Então, a TGS, a Teoria Geral de Sistemas, as organizações, então, elas buscam manter o equilíbrio como resultado da própria sinergia, né? Mas dentro do ambiente a gente chama isso de homeostásia, tá? Que é a troca de energia dinâmica equilibrada com o ambiente. Se internamente a gente precisa de uma sinergia, né, com o ambiente geral, né, ambiente externo, a gente precisa manter também esse equilíbrio, isso se chama de homeostásia, tá? Então precisa de um equilíbrio, sim, com o mercado, com os fornecedores, com as partes interessadas, como, por exemplo, né, entidades reguladoras, né, a legislação, né, para aquelas situações que impactam a empresa, suas relações, né, com trabalhadores, relações com fornecedores, relações com clientes, tudo isso importa, deve ser considerado, né? Então, preciso buscar esse equilíbrio. Né? Relações com entidades sindicais, relações com regulação de meio ambiente, né? As leis ambientais, tudo isso é importante para o equilíbrio dinâmico da organização dentro do ambiente que ela está inserida. Tá? Inclusive, né, para fora do espaço legal, né, e do espaço econômico das fronteiras do seu próprio país, né? Já que a gente vive num mundo globalizado, tudo na economia mundial também pode, né, afetar o equilíbrio dessa organização nesse ambiente geral em que ela faz parte. Então, um competidor, né, dessa empresa, né, um concorrente em outro lugar do mundo, pode ser, né, também ser considerado, né, nas relações ambientais. Eu preciso ter medidas, né, em relação a isso. Situações que acontecem, por exemplo, né, de câmbio, né, eu sou afetado pelo aumento ou redução das moedas, né, que circulam pelo mundo, sim. Então, esse sistema ambiental maior, né, afeta o meu equilíbrio, a minha homeostase, né, e eu preciso também considerar essas situações, tá? Algumas situações são de gestão direta da empresa, são aquelas que fazem parte do ambiente interno. Essas do ambiente geral, do ambiente maior, como, por exemplo, né, crise mundial, né, dólar, balança comercial, né, isso tudo a empresa não tem uma gestão direta, mas ela tem que considerar para tomar medidas, né, de precaução diante dessas situações, tá? Então, a TGS, Teoria Geral dos Sistemas, amplia essa visão, né, das organizações, que até um certo momento, né, olhava muito para dentro, né, muito para a estrutura interna, e passou a ter essa preocupação maior agora com o sistema geral. Então, gente, as organizações como sistema aberto, né, ela tem 3 estágios, tá? Considerando aquela mesma figura, né, com a entrada, a transformação, a saída e a retroalimentação. Mas a entrada, ela é
classificada como estágio de insumo, tá? Esse estágio de insumo é onde a empresa, então, obtém os recursos do ambiente em que ela está inserida. Esse ambiente pode ser um ambiente mais próximo, nacional, um ambiente geral, internacional, desde que, né, nós consideremos o exemplo aí dos fornecedores, né, que pode ser tanto nacionais como internacionais. Esse é o estágio de insumo, tá? Claro que a gente está dando exemplo, né, de uma empresa de bens que vai comprar os seus insumos lá de uma empresa para produzir um determinado produto, mas o produto, na saída, pode ser também um serviço. Então, eu posso ter aqui no meu estágio de insumo coisas como, por exemplo, dados, informações, cultura, né, que vão ser transformados, convertidos, né, na saída em um serviço prestado. Tá? A gente tem o segundo estágio, que é o estágio de conversão, esse é o estágio interno, né, onde a organização vai transformar esses insumos adicionando valor, ou seja, ela vai transformar essa matéria-prima, vai transformar esses dados, essas informações, né, em algo, né, que ela vai, então, oferecer esse mercado. Esse algo pode ser um produto, um bem ou um serviço. Tá? E aí já é o estágio de saída em que a empresa oferece esse produto final, né, libera esses produtos para o ambiente, para o mercado. Tá? Nesse sentido, os produtos, né, bens ou serviços ofertados a esse mercado vão permitir que a empresa, então, realimente positivamente, né, o seu sistema, porque dos recursos da venda dos produtos e serviços, ela vai obter, então, o necessário para, né, adquirir novamente insumos para o seu processo, converter esses insumos em produtos ou serviços e ofertar de novo ao mercado. Então, a gente tem um sistema funcionando, né? O sistema se alimenta, né, desse processo. Tá? Se quebrar esse fluxo em algum momento, se esse fluxo for de má qualidade, né, há um abalo aqui, né, nesse sistema, há um desequilíbrio, a gente chama isso então de entropia. Né? Quando houver um desequilíbrio aqui, o produto é de má qualidade, não vende tanto no mercado, eu tenho menos recursos para comprar dos fornecedores e para converter em novos produtos. Se o produto é de boa qualidade, o serviço é bem prestado, mantém-se aquele nível de mercado, conseguimos manter a quantidade de recursos de entrada, que vamos então comprar dos fornecedores e manter, né, a nossa organização funcionando. Então, é dependente, né, interdependente essas relações, certo? Até aqui, gente, tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. A Natália também colocou tudo certo no chat. Peço desculpas, gente, pela tosse aí. De manhã cedo, sempre a rinite dá uma complicada na garganta. Mas vamos embora, né? Senão eu vou poder cantar para vocês, mas falar durante a aula a gente vai dando um jeito. Muito bem, vamos adiante. Teoria da contingência. Bom, essa segunda teoria, na sequência, né, ela tem uma conexão importante com a teoria dos sistemas, vocês vão notar isso, né, porque todas as situações que possam surgir, né, problemáticas, seja no ambiente interno ou externo, né, essas eventualidades, né, vão exigir da empresa, né, planos de contingência. Certo? Então, a teoria das contingências traz esse aspecto. Ela enfatiza o ambiente, trazido, então, né, dessa ideia de sistemas, né? A gente tem um ambiente interno e um ambiente externo, existe uma inter-relação entre esses elementos, mas ela traz um segundo elemento, que é a tecnologia. Tá? De um certo momento em diante, na teoria das ciências da administração, se verifica que a velocidade das mudanças tecnológicas passam a trazer impactos significativos para as organizações. Organizações que não se atentam a esses processos de mudança tecnológica que vem acontecendo cada vez mais rápido, começam, então, a sofrer um desequilíbrio, né? Portanto, entropia.
E muitas organizações não se dão conta disso e, por falta dessa percepção, o sistema começa a entrar em inanição. Não há um acompanhamento das mudanças tecnológicas. E muitas empresas começaram a deixar de existir ao longo do tempo, das décadas. Tá? Empresas, por exemplo, que não acompanharam a mudança para o computador pessoal, já deixaram de existir, né? Aquelas empresas que produziam máquinas de escrever, né? Os escritórios, as empresas, né? Deixaram de utilizar e passaram a utilizar, né, os computadores. Empresas que produziam, por exemplo, filme para máquina fotográfica, a máquina fotográfica analógica, né? Deixaram de existir, porque não acompanharam a mudança tecnológica, o surgimento, né, das máquinas digitais. As empresas que produziam, né, a fita cassete, né, deixaram de existir ao longo do tempo, porque não acompanharam a mudança tecnológica, né, a mudança para o CD, DVD, depois MP3 e Spotify e outros agora, né. O que aconteceu? Houve uma mudança no ambiente, uma mudança tecnológica, e houve um desequilíbrio, uma entropia, e elas não conseguiram buscar a sinergia, ou seja, o equilíbrio, né? Não acompanhar essa mudança tecnológica. Então, essa é a importância da teoria das contingências também, porque além de trazer a questão dos sistemas, né, em relação ao ambiente interno e externo, ela traz também esse aspecto à parte e importante, né, que são as mudanças tecnológicas, tá? Que são também vitais. Se a empresa não acompanha, né, entra em entropia, e aí esse desequilíbrio não resolvido gera, né, a inexistência futura dessa organização. Em algum momento ela deixa de existir, porque a alimentação do sistema, né, foi quebrada, e ela não conseguiu, né, acompanhar. Os principais autores são Lawrence e Lorsch. Houveram outros, sim, e a gente vai ver esses outros também, né, quem são. Então, os outros autores que contribuíram, né, com a teoria das contingências foi o Chandler, o Burns e Stalker, e o Woodward, tá? Todos autores contemporâneos do Lawrence e Lorsch que contribuíram, né, para a constituição, então, a construção da teoria das contingências, tá? As pesquisas deles revelaram, então, a dependência da organização em relação ao seu ambiente e, claro, em relação à própria tecnologia adotada para lidar com as situações de transformação no ambiente em que as organizações estão inseridas, tá? Nesse ambiente de mudanças. Então, a teoria das contingências traz que nada é absoluto, tudo é relativo e tudo depende, tá? Nas organizações e na teoria administrativa. Visto que, né, nós estamos num ambiente de constante mudança, tá? E cada vez mudanças mais rápidas e constantes. Então, as organizações precisam estar atentas a isso, né? Não se fixar, né? E não ser, então, uma organização que não observa esses princípios. Se a organização acha que aquilo que ela faz é absoluto e não precisa mudar, ela já vai ter um problema. Se ela não considera a relatividade das coisas, ou seja, neste momento, nesse contexto atual, esse produto serve, esse serviço é assim neste momento, mas é relativo a este momento. No momento seguinte, podem ter acontecido alterações no ambiente, e essas alterações vão impactar na forma como a gente faz e nas características do próprio produto ou serviço. A empresa precisa acompanhar essas mudanças, então tudo é relativo. Tudo depende, então, do contexto, da situação e das alterações que ocorrem nesse mesmo ambiente. Tá? Em relação àqueles elementos da biologia, né, se a gente for olhar a teoria de Darwin, né, os fenômenos ambientais, né, que foram acontecendo ao longo dos milênios, né, foram processos de mudança. E sobreviveram os elementos biológicos que se adaptaram a essas mudanças. Então, de novo, aqui a gente traz, né, para dentro da teoria das contingências, essa ideia. Quais são as organizações que vão perdurar ao longo do tempo? Aquelas que, diante dos processos de mudança, melhor se adaptarem a essas mudanças. Aquelas que não se adaptarem, deixam de existir, como os exemplos que a gente citou, né? As empresas que faziam máquina de escrever, as empresas que faziam filme para máquina fotográfica,
as empresas que faziam fita cassete, né, acabaram deixando de existir, não se adaptaram às mudanças, né? Então, um processo de adaptação às mudanças, por isso as contingências, tá? Então, o que é a contingência? É uma incerteza, uma eventualidade. Ela se baseia em quê? Né? Em que haverá, num horizonte futuro, né, alguma eventualidade. Há ali uma incerteza, não sei o que será. Né? Tudo depende, né, desse futuro desconhecido. Então, nós precisamos traçar planos para chegar nesse futuro. E esses planos são planos de contingência. Então, a gente precisa analisar esses cenários futuros. Um cenário para daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Né? O que essa empresa vai fazer para chegar lá nesse futuro? E estar atento às situações que estão acontecendo no momento. Então, essas incertezas, essas eventualidades precisam ser consideradas. Se eu não considerar as incertezas futuras, né, outros vão considerar, os concorrentes, né? E eles já saem na frente nesse sentido. Então a empresa começa a se preparar, né, para as mudanças que vão acontecendo e vão fazendo alterações dinâmicas nos seus processos. Ela está mudando e se preparando para esse mundo de constante mudanças. Então está fazendo planos de contingência, né? Quais são os nossos planos, né, para daqui a 1 ano, 5? O que vai acontecer? A gente continuar fazendo o que a gente está fazendo agora, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, será suficiente para o mercado? A empresa vai continuar existindo? Bom, daqui a 10 anos pode ter mudado muita coisa, então a gente vai ter que ir acompanhando essas mudanças e traçar planos para acompanhar essas mudanças, né? E fazer alterações no seu sistema, né? Seu sistema organizacional, né? Preciso, de repente, treinar as pessoas, né, em relação a novos processos, eu preciso trazer novas tecnologias, eu preciso trazer uma forma de gestão que seja diferenciada para essa nova incerteza, essa nova eventualidade que está surgindo, está acontecendo. Então, contingências são incertezas. Tá? Então, nessa teoria, nós precisamos criar planos de contingência para lidar com essas incertezas. Tá? Sempre numa perspectiva de horizonte futuro, né? Para chegar nesse futuro. Então, se eu não pensar no futuro e não me planejar para esse futuro diante das incertezas, não haverá futuro. Porque a empresa vai começar a ser engolida, né, pelas incertezas e eventualidades que começam a surgir logo à frente, porque ela não se preparou para isso, ela não fez planos, não pensou, não planejou. E aí a palavra planejamento de novo, né? Lá desde o princípio, né, a gente falou, né, uma palavrinha mágica que faz parte da administração, que vem desde os primeiros autores da administração. Não se faz gestão, não se faz administração sem planejamento. Então vejam que há uma conjunção aqui, né, entre contingência e plano. Né? Quem faz o plano, né, ou seja, quem faz o planejamento com relação a essas contingências, está se preparando para esse cenário de mudanças. Tá? Muito bem. Esse cenário de mudanças acontecem ou no ambiente de tarefa, ou então no ambiente geral, né? Cenário de mudanças, com as incertezas, em que a empresa necessitará fazer planos de contingências, podem surgir no ambiente de tarefa, que é o ambiente mais próximo, né? Que, então, influencia essa empresa de uma forma mais direta. São os clientes, concorrentes, os grupos reguladores e os fornecedores, tá? Alterações, mudanças, contingências, incertezas em relação a esses elementos fazem com que a empresa tenha que ter planos de contingência. Por exemplo, fornecedores, né? Qual é o plano de contingência da empresa se o fornecedor A, por exemplo, deixar de fornecer aquela matéria-prima que a gente compra dele? Qual é o plano de contingência? Se a gente não tiver um plano de contingência, ele descontinuar esse fornecimento, o que vai acontecer? Entropia, desequilíbrio no sistema. Bom, vai faltar matéria-prima, eu não vou conseguir entregar o produto. Desequilíbrio total naquele sistema, né? Não vou ter produto para oferecer, não vou ter resultado de vendas, não vou ter recursos para comprar mais matéria-prima. Então, tenho que ter plano de contingência em relação aos meus fornecedores, né? Não vou ter um fornecedor único, né, para aquela matéria-prima. Eu vou ter ali uma lista de 10 fornecedores que eu desenvolvi, no mínimo 4 ou 5, né? Eu faço compras, né, rotineiras com eles, distribuo percentuais, né? Para aquela mesma matéria-prima. Um fornecedor eu compro 20%, do outro eu compro 10%, do outro eu compro 5%, do outro eu compro 3%, do outro eu compro 2%, eu componho, né? E aí, se um descontinuar fornecimento, eu redistribuo esse percentual para os outros fornecedores. Então, eu fiz um plano de contingência
para essa situação de fornecedores. E eu preciso, né, para manter vivo, né, manter uma sinergia no meu sistema, ter planos de contingência para cada um dos elementos, ou da diversidade e complexidade dos elementos do ambiente de tarefa. Igualmente em relação ao ambiente geral, tá? Então, no ambiente geral, a gente tem variáveis políticas, legais, demográficas, ecológicas, sociais, econômicas e tecnológicas. Claro que no ambiente de tarefa, a empresa tem uma gestão direta, né? Ela consegue fazer uma gestão direta dentro do seu processo para lidar com essas contingências do ambiente de tarefa. No ambiente geral, ela também faz planos de contingências, só que ela não tem uma gestão direta. Por exemplo, né, uma situação econômica, uma variável econômica, né, o câmbio, a variação cambial. No momento o dólar está 5, no outro momento o dólar está 5,40, no outro momento o dólar está 4,80, 4,90. A empresa consegue fazer uma gestão disso? Não, né? A empresa não tem como influenciar o câmbio, né? Mas o câmbio afeta essa organização, então ela precisa fazer um plano de contingência. O que ela pode fazer em relação a isso, já que ela não pode afetar o câmbio, né? Ela pode aproveitar os momentos em que esse câmbio esteja mais favorável, né? Então, se eu compro matéria-prima, né, de fora do país, por exemplo, né, eu faço uma importação, né, quando o câmbio está 5,40, não é favorável fazer compras, né? Mas quando o câmbio está 5, tem um desconto aí de 40 centavos, né, no câmbio. Então, tem empresas que compram, né, milhões de reais em matéria-prima importada. 40 centavos de diferença nesses milhões vai dar uma diferença muito grande, né, em recursos financeiros. Então, eu posso fazer um plano de contingência para, quando o câmbio estiver favorável, eu compro, né, em vez de comprar só o necessário, eu posso comprar 20%, 30% a mais de matéria-prima quando o câmbio está baixo, e quando esse câmbio estiver mais alto, eu não vou precisar fazer uma compra total, né, ou vou conseguir me manter durante algum tempo com aquela compra extra que eu fiz quando o câmbio estava baixo. E não pago 5,40, né? Aí eu caio um pouquinho para 5,30, 5,10, ficou mais favorável, posso fazer nova compra. Então, eu faço um plano de contingência para esse processo das variáveis econômicas. Não afeto diretamente, não tenho gestão direta, mas consigo fazer planos de contingência, por exemplo, mesmo para o ambiente geral, nas situações que a empresa possa, então, estar analisando. Se a empresa não faz esses planos, o concorrente fará. E o concorrente terá maior capacidade competitiva e vai abocanhar mais parte do mercado, né? Então, a gente precisa estar sempre pensando nesses planos de contingência, né? E colocando esses planos em prática, tá? Bom, no ambiente geral, como a gente viu, né? Tem condições tecnológicas, legais, políticas, econômicas, demográficas, ecológicas, culturais, todas afetando essa organização, tá? Então, a organização precisa conceber estratégias para cada uma dessas condições do ambiente geral, tá? A gente deu um exemplo da variável econômica, mas para todas as outras, né, ela deve ter os seus planos de contingência, seus planejamentos, tá? No ambiente de tarefa, como a gente falou, né, estão clientes, concorrentes, fornecedores, entidades reguladoras, tá? Eles podem ofertar, né, tanto dificuldades como facilidades. Então, posso ter plano de contingência para lidar com situações difíceis, né, nesse ambiente de tarefa, essas eventualidades, incertezas, mas eu também posso ter planos, né, para aproveitar oportunidades nesse ambiente de tarefa, tá? Então, esse ambiente, né, ele é classificado quanto à estrutura, pode ser homogêneo ou heterogêneo, ou quanto à dinâmica, né, desse ambiente de tarefa, ele pode ser estável ou instável, tá? A outra variável, né, além do ambiente, como a gente viu na teoria da contingência, é a tecnologia, tá? Ela é uma segunda variável independente. Tá? Independente do ambiente, qualquer mudança na área tecnológica vai afetar as organizações, tá? Então, a organização ela depende, né, de acompanhar as mudanças tecnológicas. A organização que não acompanha as mudanças tecnológicas, de novo, né, ela está naquele processo de entropia. Houve uma mudança tecnológica, os concorrentes avançaram e a gente não fez essa mudança, a gente não fez essa alteração. Então, a gente está em desequilíbrio, em desvantagem em relação ao sistema geral. E se isso perdurar, e se várias mudanças tecnológicas forem acontecendo ao longo do tempo, e a empresa não acompanhar,
esse desequilíbrio no sistema vai levar essa empresa à inexistência no futuro, ela não vai existir no futuro, né? Então, é muito importante, é uma variável a ser considerada com certeza, tá? Então, ela pode ser uma variável que afeta o ambiente, então, no aspecto ambiental, né, há impactos da tecnologia, tá? Quando ela faz parte do processo de modernização, ampliação da cadeia produtiva. Então, a tecnologia ela pode tornar a empresa mais produtiva, ela pode gerar mais qualidade na prestação do serviço, pode gerar mais qualidade no produto final. E, claro, né, no aspecto organizacional também, né, no aspecto de gestão também. Porque as tecnologias podem melhorar a gestão da empresa, né, a rapidez nas decisões, a qualidade das informações dos dados coletados, né. Então, um sistema de gestão, por exemplo, de estoque, um sistema de gestão do processo produtivo, né, vai gerar uma melhor coleta de informações, de dados e otimizar o processo decisório, tá? Então, a tecnologia ela impacta nesses dois aspectos, tá? Então, ela pode ser tanto uma variável ambiental quanto uma variável também organizacional. Então, os impactos da tecnologia, né? A tecnologia ela vai determinar a estrutura e o comportamento organizacional. Então, ela vai levar a transformações de estrutura, tá? E ao comportamento das pessoas também em relação a essa mudança tecnológica. Então, em estrutura, né? O que a gente pode notar de mudança? Antigamente a gente tinha um grande volume de pessoas trabalhando em nível operacional dentro das organizações. Hoje em dia, a gente pode ter um menor número, né, de pessoas trabalhando na estrutura operacional e houve uma mudança, né, no tipo de trabalho. Então, eu tinha lá, né, 10 pessoas fazendo um trabalho operacional. Agora eu tenho 2. O que as outras pessoas estão fazendo? Houve uma mudança de paradigma. Como agora o processo está mais automatizado, eu preciso de uma pessoa configurando o sistema, eu preciso de uma pessoa programando, eu preciso de uma pessoa criando esse sistema, né, eu preciso de uma equipe, né, de manutenção qualificada, técnica, para dar suporte a uma máquina que é robotizada. Então, inclusive a tecnologia, né, tem esse aspecto, né, ela muda a forma de trabalho, o comportamento organizacional, então, né. Se antes eu tinha um número X de pessoas fazendo operações, agora essas pessoas estão fazendo outras coisas, né, estão tendo um outro tipo de trabalho, um trabalho não operacional, mas um trabalho técnico, né, um trabalho decisório, um trabalho de inteligência, um trabalho de inovação, um trabalho também tecnológico, tá? Então, a racionalidade técnica, né, torna-se um sinônimo de eficiência, ou seja, né, aplicada à tecnologia, ela vai trazer, né, melhores resultados, tanto para os aspectos organizacionais em relação, né, à margem de lucro, o resultado financeiro, quanto à própria qualificação dos trabalhadores, né, que passam a ter um trabalho mais ligado às suas capacidades, né, intelectuais, às suas capacidades de conhecimento, de inovação, de solução de problemas, de criação, tá? Surge, então, na teoria da contingência, a figura do homem complexo. A gente vai lembrar, né, que em cada fase de desenvolvimento da ciência da administração, a gente teve uma perspectiva do homem, né? Então, lá nas teorias, né, científicas, teoria clássica, teoria científica com Taylor e Fayol, a gente tinha a figura do homem econômico, né? O homem valia aquilo que ele produzia. Depois, nas teorias comportamentais, né, teoria das relações humanas, né, o comportamento organizacional, surge ali a figura do homem social, né? As relações humanas, o grupo humano, as equipes, a liderança, todos esses aspectos passaram a ser, então, considerados e entendidos. Após isso, surge, então, a partir da teoria das contingências, o homem complexo, tá? Que é o ser chamado ser transacional, que transcende aquelas realidades anteriores, por exemplo, né? Existe uma complexidade de fatores, né, e dimensões do humano que antes, né, não eram assim tão consideradas. Então, o homem não é uma engrenagem no homem econômico, o homem não é somente um ser social, né, que interage dentro do grupo e aí precisa ser observado, né, nesse sentido, mas é um ser que transcende essas capacidades, ou seja, é um ser que tem uma dimensão psicológica, é um ser que tem uma dimensão afetiva, emocional, é um ser que
não tem só uma inteligência cognitiva, mas tem também uma inteligência emocional que sim impacta resultados, né, que torna esse indivíduo capaz, né, de transformar a sua própria realidade, né, de trazer novas ideias, novas soluções, né, é um criador, né, da sua própria realidade, né, e do seu futuro. Então é o ser transacional, o homem complexo, dentro da teoria da contingência, tá? Vem aí, então, complementarmente a isso, né, que o comportamento ele é dirigido para objetivos, tá? E que os sistemas individuais não são estáticos, ou seja, os indivíduos são capazes, sim, né, de evoluir ao longo do tempo, de realizar aprendizados, de se tornar amanhã melhor do que hoje, né, de ser hoje melhor do que foi ontem, né, num processo de melhoria e de evolução constante, tá? Então, isso são os aspectos da teoria da contingência em relação ao homem complexo, né? Vamos agora às teorias modernas da administração. Dentre elas, nós temos o desenvolvimento organizacional, chamado DO. Tá? Ele faz a modelagem, né, organizacional. Auxilia e dá suporte à organização a passar pelos processos de mudança, que a gente já viu que são importantes, né? A partir da teoria das contingências, né? Esses ambientes, constante mudanças, mudanças tecnológicas, a empresa que não acompanha o processo de mudança, ela está fadada, né, a ter diversas dificuldades e uma desorganização, uma entropia que pode levar à inexistência futura dessa organização. Então, o DO surge como uma parte da ciência da administração que auxilia nesse processo de mudança, tá? Auxilia as empresas a realizarem os seus processos, né, de mudança, realizando, então, né, isso de uma forma aberta, democrática e participativa. Então, ela necessita, né, da participação das pessoas, busca a participação dessas pessoas, tá? Então, elas se voltam para as pessoas, para as técnicas e para os recursos. Então, a ênfase do DO, do desenvolvimento organizacional, está aí, né? É o desenvolvimento das pessoas, a participação das pessoas, a importância das mudanças, né, em relação à tecnologia e o uso dos recursos para essa empresa perdurar e existir durante esse processo de mudança e alcançar, né, esse status futuro, a sua existência no futuro. Tá? O principal autor do DO, o desenvolvimento organizacional, é o Chandler. A gente cita ele como um dos principais autores, mas existem outros autores também, né, que trabalham o desenvolvimento organizacional. Ele foi um professor de administração e história na Universidade de Harvard. Né, ele, então, trouxe, né, para o DO, para o desenvolvimento organizacional, né, a própria abordagem contingencial, porque todo esse processo de mudança e auxiliar as empresas a passarem pela mudança, né, essas mudanças que acontecem no ambiente e as mudanças tecnológicas, né, que vêm da abordagem contingencial, tá? Então ele aproveita e traz esses elementos para o DO. Surge, né, dentro daquela perspectiva, né, de traçar planos contingenciais, no DO ele passa a tratar os planos, né, em níveis organizacionais. Então ele traz aqui o plano estratégico, tá? Então a gente tem plano estratégico, plano tático, plano operacional, né? Mas ele fala que o plano estratégico, inclusive, ele deve anteceder a própria existência da organização. Tá? Seria o chamado plano de negócios, né, que normalmente a gente ouve falar, né, a gente faz um plano de negócio antes de começar o negócio, antes de começar a empresa. Então, um planejamento de estratégia para o negócio que virá a existir. Então, em que dimensões? Administrativa, financeira, contábil, né, produtiva, né, na área de todos os elementos devem ser devidamente planejados para que essa estrutura organizacional já nasça, né, com aspectos, né, suficientes para sua manutenção nesse início de vida. Se não faz planejamento, a tendência é que ela seja, né, no seu processo inicial, né, levada a um processo de entropia, né, em desequilíbrio. E claro, ele traz conceitos aí de descentralização para as grandes empresas. Tá? Então esse é o DO do Chandler.
Então, o desenvolvimento organizacional, né, surgiu como uma resposta às mudanças nas organizações, tá? Há um esforço educacional muito complexo, ou seja, as pessoas são o elemento mais importante. São as pessoas que vão passar pelo processo de mudança, são as pessoas que vão utilizar as tecnologias, né, que estão surgindo nesse processo de mudança, são as pessoas que são afetadas pelo processo de mudança no ambiente de tarefas e no ambiente geral. Então, é um esforço educacional muito grande, tá, em levar as pessoas nesse processo. Tá? Então, aí há mudanças de atitudes, de valores, de comportamentos e da própria estrutura como um todo. Então, o desafio é fazer, né, com essas diferentes mudanças no mercado e nas tecnologias, e dos desafios e problemas que vão surgindo, né, que essas mudanças levem a organização a um progresso, a se tornar, de novo, né, hoje melhor do que foi ontem, amanhã melhor do que é hoje, porque as mudanças são constantes, tá? Alguns pressupostos do desenvolvimento organizacional. Então, a mudança é constante e rápida nos ambientes tanto interno quanto externo, né? A organização ela necessita de uma adaptação contínua, tanto dos indivíduos, das equipes, da própria organização. Há uma interação direta e dinâmica, né, que deve ser sinérgica entre a organização e os seus ambientes, tá? O ambiente de tarefa e o ambiente geral. A interação entre o indivíduo e a própria organização, né, forma o seu sistema social. Então, de novo, aqui tem que se buscar uma sinergia entre os indivíduos e a organização, um equilíbrio, né? Os objetivos individuais e organizacionais devem ser considerados nesse sentido. A mudança organizacional planejada, a gente não pode ser reativo, ou seja, se a gente for reativo, a gente já perdeu uma oportunidade de planejamento. A gente está sendo atropelado pela mudança. Isso vai gerar entropia, desequilíbrio, né? Então a gente tem que fazer planejamento, tá? Planejamento em nível estratégico, tático, operacional. Inclusive, a gente tem uma disciplina no primeiro ciclo, né, que chama planejamento estratégico, justamente para dar esse aprofundamento, né, na formação. A necessidade de participação e comprometimento das pessoas, o incremento na eficácia organizacional em função, né, desses elementos que são gerados, dessa inter-relação positiva da organização com as pessoas e da organização com os seus ambientes de tarefa e ambiente geral. A necessidade, né, de uma variedade de modelos e estratégias, tá, de gestão para realizar o desenvolvimento organizacional. O desenvolvimento organizacional é essa resposta a essas mudanças, né, e precisa desse esforço educacional complexo. Então aí vem, né, a importância de diversos elementos, mas dentre eles, né, para citar um exemplo, o subsistema de treinamento e desenvolvimento da área de recursos humanos, né, do departamento de pessoas nas organizações, né, inclusive quem faz o curso de RH lá no segundo ciclo tem uma disciplina específica sobre isso, né, chamada treinamento e desenvolvimento, que é um subsistema dessa área, né, que está ligada diretamente a esse esforço educacional dentro das organizações. Então, é uma disciplina bem bacana, bem importante do curso de RH lá no segundo ciclo. Nós temos dentro do DO também um objetivo essencial das organizações, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? Porque, de novo, né, a qualidade de vida das pessoas é extremamente importante, porque quem é que gera o resultado, quem é que lida com as mudanças, quem é que usa as tecnologias, são as pessoas. A organização é um sistema vital formado por pessoas, né? Então, né, em última análise, né, esse organismo, né, vivo chamado organização, né, ele é alimentado, né, pelas pessoas, tá? As organizações são sistemas abertos, e aí vem lá da teoria dos sistemas, né, essa questão, então, do DO, né? Então, o DO se aproveita muito bem, né, das teorias anteriores, teoria de sistemas e teoria das contingências, enriquece todo esse processo, né, com essa característica, né, de conduzir as empresas durante os processos de mudança. Tá? Temos 3 modelos, tá, de DO para conduzir as empresas nesse processo de mudança, que são os modelos de DO relacionados a alterações estruturais, então, ferramentas de gestão, né, princípios de gestão, que vão ajudar essas mudanças de estrutura interna.
Os modelos de DO relacionados às alterações de mudança comportamentais, focados na mudança do comportamento organizacional, né, treinamento, desenvolvimento das pessoas, e um modelo, né, de DO que relaciona esses dois elementos, de estrutura e de comportamento. Tá? Então, eventualmente, né, a empresa não está passando por um processo de mudança só estrutural ou de mudança só comportamental, mas as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e aí nós temos esse terceiro modelo. Tá? Bom, dentre esses diversos modelos, né, nós vamos ver que existem 4 variáveis que são, então, consideradas, né, ou enfatizadas pelo desenvolvimento organizacional: o ambiente, a organização, o grupo social, o indivíduo. Sendo assim, a ênfase, então, é dada nas pessoas e nos processos, né? As pessoas fazem parte dessas 4 variáveis, né? E dentro dessas 4 variáveis nós temos os processos necessários a lidar com cada uma delas. Então, o desenvolvimento organizacional dá a sua ênfase nas pessoas e nos processos. Até aqui, gente, como é que tá? Estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não, tudo certo. Tudo ok. Legal, tranquilo. Pessoal, a qualquer momento, tá? Se quiserem participar, interromper, podem participar pelo chat, podem participar ao vivo aí tranquilamente, tá? A Bruna Flores colocou no chat tranquilo também. Muito bem, então vamos adiante. Abordagem contemporânea da administração. A abordagem contemporânea, né, ela então acaba fazendo um apanhado de todos os elementos, né, dessas ciências da administração vistas até o momento, tá? Então ela faz a busca da implementação e manutenção dos sistemas de gestão dentro dessa realidade atual, né, das organizações, tá? Ela busca os elementos críticos de sucesso para essas empresas e busca melhorar, né, o desempenho operacional dessas organizações, otimizando os seus processos, os seus recursos, com a finalidade de aumentar, então, a produtividade e a competitividade. Então, o foco é no aumento da produtividade e competitividade, observando uma abordagem múltipla, trazendo todos esses elementos, tá? A abordagem contemporânea, então, vai buscar, né, lá, né, na ênfase operacional do Taylor, na ênfase de estrutura do Fayol, vai buscar os elementos humanos, né, lá na teoria das relações humanas, na teoria comportamental, vai buscar os elementos da burocracia, que vão ajudar nesse aumento da produtividade, competitividade, lá do estruturalismo, da abordagem de sistemas, da abordagem contingencial, do próprio DO, né? A abordagem contemporânea tem um olhar múltiplo, né, sobre todos os departamentos, áreas, sistemas e ambientes, com a finalidade de buscar a melhor produtividade e a melhor produtividade, o que é uma realidade, o que torna tudo muito mais complexo, é claro, mas que é uma realidade. Então, a empresa não pode descuidar das diversas ênfases, dos diferentes ambientes, do processo de mudança e dos planos contingenciais para lidar com todas essas complexidades, tá? Então, essa é a abordagem contemporânea da administração e, claro, traz responsabilidades para diferentes áreas, departamentos e sistemas organizacionais. Por quê? Há necessidade de uma descentralização diante de toda essa complexidade. Então, sim, né, em nível estratégico, quem é que vai fazer os planos estratégicos? É o nível, então, estratégico, presidência, diretorias. Então, está ali concentrada, né, uma visão múltipla de todos esses fatores em nível estratégico, traçando planos de nível estratégico. No nível tático, nós temos diretorias, gerência, supervisão, né, com esse nível de planejamento e as suas devidas complexidades. No nível operacional também da mesma forma. Cada um, então, né, realizando os seus esforços nessa visão ampla da gestão. Tudo interrelacionado, dito isso, visto que é um sistema, né, e a gente precisa buscar uma harmonia, uma sinergia entre todos esses elementos complexos para que haja, então, um equilíbrio no sistema, evitando a entropia, o desequilíbrio. Tá? Muito bem. A administração estratégica. Desse elemento, né, a administração estratégica, surge uma disciplina muito específica do curso de vocês, né, no primeiro ciclo, que é o planejamento estratégico. Esse elemento vai ser aprofundado nessa disciplina, né, e a gente vai, então, aqui tratar
rapidamente os elementos básicos aí, porque você tem toda uma disciplina inteira, né, sobre planejamento estratégico, tá? Então, a administração estratégica, tá? Ela surge a partir da década de 80, né? É uma das teorias aí mais recentes, e ela traz, então, o planejamento estratégico como elemento essencial, tá? Ele ganhou uma maior relevância nessa década de 80 na alta cúpula das organizações, tá? Então, o principal enfoque, né, é na administração estratégica, é a identificação daqueles elementos que vão ser norteadores para toda a organização, né? Então, os valores, a missão, a visão das organizações surgiu na década de 80, né, como um planejamento estratégico. Hoje em dia, né, a gente for pesquisar as organizações, a gente acha com facilidade, né, inclusive esses elementos norteadores. Vai entrar no site de uma empresa, né, a gente vai ver ali a história da empresa, vai estar ali, né, divulgado a missão, visão, valores da empresa. Quando a gente entra numa empresa, muitas vezes, né, nos seus painéis lá, está publicado, né, a sua missão, visão, né, valores. Porque isso é estratégia, é um norte, é um norteador da empresa. Claro que a administração estratégica, né, ela começa e nasce na cúpula das organizações com planejamento estratégico, e ele, claro, aborda os outros níveis organizacionais com planejamento tático e com planejamento operacional, tá? Isso é uma disciplina inteira no curso de vocês, tá? Vocês vão ter planejamento estratégico, então, como uma das disciplinas do primeiro ciclo. Ela importa, né, para todo o eixo de gestão e negócios. Por isso, no primeiro ciclo, tanto quem está fazendo administração, quem está fazendo contabilidade, RH, marketing, logística, todo mundo vê, né, essa disciplina de planejamento estratégico, porque ela é fundamental, né, em todas as áreas, departamentos, porque a organização é um sistema. Então, independente se eu estou trabalhando na área contábil, se eu estou trabalhando na área logística, se eu estou trabalhando no marketing da empresa, eu faço parte desse sistema. Eu tenho que entender a administração estratégica, né? Então, vocês vão cursar aí essa disciplina de planejamento estratégico. Vocês já não cursaram, né? Alguns de vocês não é a primeira disciplina no primeiro ciclo, né? Já estão fazendo aí algumas disciplinas já, né? Então, eu pergunto, né? Alguém já fez planejamento estratégico dos que estão conectados aí? Eu fiz. Legal, Lúcia. Obrigado pela participação. A Lúcia já fez, né? Então, a Lúcia pode confirmar, né? Vê lá no planejamento estratégico, missão, visão, valores, vê, né? Não só isso, muito mais, né, Lúcia? Sim, tem bastante coisa que eu tô me lembrando. Legal, isso aí, viu? Então, o planejamento estratégico ele é muito importante, tá? E vocês têm uma disciplina específica a respeito. Então, o conceito dela, né? A administração estratégica, ela vai além de um processo sistemático, né, de análise de informações, ela procura desenvolver as pessoas e preparar as pessoas para ter uma visão sistêmica e estratégica. Tá? Então, o planejamento estratégico, né, embora ele tenha nascido na década de 80, né, na cúpula das organizações, né, rapidamente se entendeu que, né, a estratégia se faz por meio e através das pessoas. Então, não é só quem está em nível estratégico que deve pensar estrategicamente, né, e de forma sistêmica, mas no nível tático e operacional, inclusive, né? Aquele operador lá da linha de produção tem que ter capacidade, né, de traçar a estratégia, né, para a sua atividade, de pensar a sua atividade, de entender como a sua atividade impacta o sistema, né, esse pensamento sistêmico, tá? Então, essa visão estratégica puxa muito a participação das pessoas, né? E, claro, né, a própria administração estratégica, né, ela busca aí o DO, o desenvolvimento organizacional, né, os planos de contingência, a visão sistêmica da organização, tá? Muito bem, gente. Fechamos nossa primeira parte da aula, né? A gente continua com a aula depois do intervalo, agora com exercícios no Classroom, tá? Nós vamos fazer o nosso intervalinho, 15 minutos. Na volta do intervalo, a primeira coisa que a gente faz é a chamada. Então, o ideal é que, né, durante o intervalo, vocês não desconectem, não saiam da nossa conexão, porque logo em seguida eu volto, e aí na volta eu começo a fazer chamada. Então, se alguém desconecta, no voltar aí, às vezes demora um pouquinho, né, para reconectar na volta do intervalo,
e aí quando vê já passou seu nome na chamada, isso sempre atrapalha um pouquinho, né, no momento da chamada, tá? Se puderem, por favor, não desconectem, né, eu só fecho a câmera, o microfone, e a gente continua depois do intervalo com chamada, e claro, exercícios, né, no Classroom sobre esse mesmo conteúdo, tá? Alguém levantou a mão, né? Alguém quer Foi o falar? professor. Sim, Eu posso fazer uma pergunta sobre o trabalho? claro. Aonde diz ali que para pesquisar duas empresas, eu posso botar quantas linhas eu quiser ali de escrita ou não, ou tem tipo uma quantidade de linhas? Não tem um limite, tá, Franciele? Ah, tá, isso que eu queria saber. Nem Eu máximo, só nem mínimo, né? Só tem que sim, cumprir com a resposta. Se em 10 linhas tu conseguir cumprir com a resposta, ok, né? Se em 8 tu cumprir com a resposta, também ok. Se tu quiser fazer 15, ok também, desde que cumpra com a tá bom. resposta, tá? Essa é a minha dúvida. Tá bom, Certo? obrigada. Obrigado, Franciele. Muito bem, gente. No meu relógio aqui são 10h40, então a gente volta às 10h55, tá? Do nosso intervalo. Então, intervalinho para vocês tomarem um café, descansarem da voz do professor. E na volta, a nossa chamada, tá? A chamada é ao vivo, é online. Eu abro a chamada, chamo nome por nome, vocês habilitam o microfone de vocês para responder a presença, tá? Depois da chamada, os exercícios. A gente vai fazendo esses exercícios no Classroom até o meio-dia. A gente permanece conectado ao vivo, né, durante os exercícios. Por quê? E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, durante os exercícios a gente vai conversando e vai esclarecendo essas dúvidas, tá? Então, até daqui a pouquinho, gente.